A transformação é, para mim, a base de tudo, né? Eu nunca me dei muito bem com a mesmice, né? E acredito que a transformação, ela só tem concretude, né, se ela acontecer por um viés onde a evolução se dá pela educação, né? Assim como eu acredito que a educação precisa também de referências, e por isso que a gente valoriza tanto, né, a formação de lideranças, né? Quando a gente fala de lideranças transformadoras, né, nós estamos falando de pessoas que transformam o mundo, de pessoas que transformam pessoas que vão transformar a sociedade. E isso tudo eu acho que tem um significado muito especial, porque a realidade me traz de uma maneira muito clara, né, como trajetória, seja como um jovem recém-formado que foi convidado para atuar dentro de um processo de desenvolvimento de cidades, né? O meu foco na ocasião era transformar a vida das pessoas, transformando as cidades, fazendo com que as pessoas tivessem melhores condições de vida através de uma melhor condição de habitabilidade, de convivência, né? E isso foi muito legal, sempre transformando, né? E aí quando, mesmo estudando, né, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado logo de início, depois da minha faculdade, né? E nesse mestrado eu estudava basicamente um conjunto muito grande de disciplinas, mas que no fundo todas elas convergiam para um processo de transformação das pessoas que buscavam a transformação de outras pessoas que buscavam a transformação da sociedade. E isso tem uma coisa muito legal, porque eu não parei por aí, né? Eu fui buscar isso de uma forma meio teimosa, né, no sentido de fazer com que isso me levasse a estudar mais ainda, para ver uma maneira mais eficiente de como aumentar a abrangência desse processo de buscar a transformação, né, contra a chamada mesmice, né? E isso terminou resultando na minha vinda para cá. Eu estava ainda nessa ocasião dirigindo a Caixa Econômica Federal e com um convite muito promissor para um cargo federal em Brasília e tal, e tinha a opção de um convite do presidente da Fundação Getúlio Vargas para criar uma unidade da FGV aqui no Paraná. E que, num determinado momento, ele impôs isso quase que como uma condição. Ou você assume e vai tocar aquilo, realizar, fazer e transformar, ou realmente esse instituto poderá ser deslocado para Porto Alegre. Aí eu digo, opa, isso não pode acontecer. E aí senti que havia, são duas coisas que me movem muito, né? Uma delas é o desafio, né? A grande ousadia de criar um centro de formação, né? De criar uma escola, de criar uma unidade que pudesse ter uma colaboração, não apenas na formação de uma, duas ou pequenas quantidades ou turmas, né? Mas que isso pudesse estar refletindo num grande projeto de transformação da realidade aonde nós estávamos atuando. Na época existia um trabalho muito promissor com o desenvolvimento de uma nova realidade que surgia, que se chamava Mercosul. E aí nós estamos falando de países, era Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, integrados num movimento que o mundo pouco conhecia, né? Existia uma iniciativa também muito recente da formação da Comunidade Europeia e se
imaginava que a consolidação do Mercosul poderia e deveria contar com uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas, através da sua unidade mais próxima, aonde efetivamente as coisas da integração regional aconteciam, como é o caso do Paraná, né? Nós estamos do lado da Argentina, do lado do Paraguai, as pontes ligando e integrando isso tudo, e o Uruguai através de um processo que na realidade já trazia um nível de interesse para essa integração de uma forma muito forte com relação a promover essa integração, que para nós era uma realidade totalmente distinta e num quadro totalmente inovador. E foi aí que começamos a tentar conhecer e ao mesmo tempo colaborar e ao mesmo tempo desenhar um novo modelo de formação de gente que pudesse estar desenvolvendo essas lideranças para o processo de integração. E a partir daí isso foi um caminho que não tem mais fim até hoje, né, avaliando já os resultados do mestrado, buscando já o desenvolvimento de um novo projeto, de um doutorado profissional e fazendo com que isso seja muito amplamente proveitoso para a realidade nossa, né, na formação dessas lideranças, que hoje já temos inclusive o próprio reconhecimento da ONU através do trabalho que o ISAI representa como líder, né, mundial nessa dinâmica de integração e de transformação. Em alguns setores, em algumas atividades, eu te confesso que esta evolução, para mim, às vezes representa uma revolução, né? Porque o dinamismo em que isso ocorre representa uma capacidade de transformação muito forte. E nós temos a grande coragem, e isso só acontece num nível de maturidade que foi construído ao longo desses tempos, né? Que é a nossa capacidade de avaliarmos essa evolução. Quando você vê que a gente já formou mais de 30 mil executivos que estão fazendo a diferença no mercado, na sociedade, esta é a maior revolução. Isso é um resultado concreto desta revolução. Quando a gente consegue captar, né, os depoimentos dessas pessoas que começaram 22 anos atrás a desenvolver e buscar esse processo de transformação, é fantástico a gente ver o depoimento, né, da realização, da mudança, da transformação que essas lideranças estão promovendo na nossa sociedade, né? Se você fizer uma análise com relação ao reconhecimento que todo esse esforço que é coletivo, é de um time inteiro aqui no ISAI, que tem uma linha muito clara de convergência, né, das prioridades, das atenções, dos níveis de realização, dos diversos produtos, serviços, cursos, atividades, promoção, enfim, são inúmeras as atividades que nós temos hoje, um portfólio riquíssimo de escola de negócios. Isso nos traduz um aspecto muito favorável nesta evolução, para que possamos até mesmo ousar em dizer que no momento em que você é reconhecido pela ONU como uma grande liderança que o Brasil tem no processo da contribuição dessa transformação pela educação, isso eu não tenho dúvida nenhuma que isso para mim representa um grau de reconhecimento muito grande do sucesso desta evolução, né? E esse sucesso ele é coletivo, né? Isso envolve um conjunto enorme de pessoas, né, aqui dentro do ISAI, sejam os nossos colaboradores, sejam aqueles que já passaram por aqui e que já deixaram a sua contribuição, sejam pelos nossos alunos, pelos nossos professores, pela relação fantástica que a gente tem
com a Fundação Getúlio Vargas, seja pela grande integração que nós temos com a sociedade paranaense, através da participação em conselhos, em federações, em instituições, aonde esse mesmo objetivo é levado e temos também a mesma percepção de que estamos contribuindo com a transformação da sociedade. Eu sou o Norman de Paula Arruda Filho e transformo vidas através da dedicação do meu trabalho e da própria educação.